No sonho que eu tive, irmão Franco, eu estava dentro do ministério na onde que eu congrego, na igreja onde que eu congrego, e lá eu me encontrava sozinha, estava sozinha no ministério, sentada na cadeira, na segunda cadeira da primeira fileira, e as luzes estavam acesas, e não havia mais ninguém lá dentro, somente eu. Agora, porque eu estava só eu lá, eu não sei. Sei que eu estava lá, sentada nessa primeira fileira, na segunda cadeira. E me recordo muito bem, com clareza, que eu olhava para o altar da igreja e eu via o púlpito de vidro. O púlpito de vidro, ele tinha assim uma corzinha meia verdinha, um verdinho claro, sabe? Mas era vidro, não é? Me lembro que a cor do vidro em específico lembrava mais aquelas pedras preciosas, sabe? Mas só que era vidro, é um verde clarinho. O púlpito era de vidro. E em cima do púlpito tinha um fogo, se encontrava um fogo ali em cima do púlpito. E acima do fogo estava a Bíblia. E a Bíblia ela estava aberta. E esse fogo, ele tomava a capa da Bíblia toda, mas não queimava. Ficava a Bíblia sobre o fogo. E essa Bíblia era toda de ouro, toda de ouro. Ela era cor de ouro. Ela era cor de ouro. E ela estava aberta. Agora, em qual passagem ela estava aberta, eu não sei. E assim, numa altura mais ou menos, irmão Franco, de 60 centímetros da Bíblia, numa altura de mais ou menos 60 centímetros, eu diria que se eu colocasse meu braço assim em pé, daria mais ou menos essa altura. Estava 3 taças, elas estavam assim grudadas uma na outra, mas de forma que estivesse deitada, tipo deitadas. E elas eram assim todas iguais, a mesma espessura, mas umas taças assim, né, grande assim, umas taças. E dentro dessas taças, de dentro dessas taças, saía ouro líquido, derramava ouro líquido em cima da Bíblia, de uma só vez, de uma só vez. Só que ao cair na Bíblia, ao descer e cair aquele líquido contínuo, não parava, era direto, e nem espalhava, caía no lado direito da Bíblia e esparramava para o outro lado esquerdo da Bíblia. Só que essas taças elas estavam lateralizadas do lado direito para cair de forma que caía em cima da Bíblia, do lado direito aberto, né, que a Bíblia estava aberta em cima do púlpito, e esse esse líquido, esse ouro caía, derramava em cima do lado direito e espalhava para o lado esquerdo, mas não encharcava a Bíblia. E nem o líquido tinha contato com o fogo que estava debaixo da Bíblia. E eu ficava olhando assim, olhando, extasiada com o que eu estava vendo. Não sei expressar o meu sentimento, porque era uma coisa assim muito, assim, ao mesmo tempo que era lindo, eu não sei dizer para o senhor o sentimento. Mas eu sei que eu ficava extasiada com o que eu estava vendo ali, observando aquela cena.
que era uma cena contínua. As 3 taças, cheias de ouro líquido, elas estavam saindo ouro líquido de dentro delas e caía em cima da Bíblia. Caía em cima da Bíblia. Mas eu fiquei assim observando, porque geralmente quando cai algum líquido eh, na Bíblia, pela lógica, pelo físico, molha, né? E não molhava, não molhava a Bíblia, não molhava a Bíblia. E o fogo que estava embaixo da Bíblia, que estava assim, eh, ele não saía de dentro do vidro para ter contato com a Bíblia, só para o senhor entender. Dando uma enxugada aqui na informação, só para o senhor entender um pouco. Ele não saía de dentro do vidro do púlpito, ele estava rente ao púlpito, entendeu? Mas ele tocava na Bíblia todinha, na capa da Bíblia todinha, mas não queimava. Mas não queimava a, a capa da Bíblia ali. Ele tomava só a capa da Bíblia, assim todinho, o fundo, né? Mas não, porque a Bíblia se encontrava aberta e o fogo não se queimava. E eu fiquei extasiada com esse sonho, né? E ao acordar eu fiquei pensativa. E aí agora eu vou fazer outro áudio, irmão Franco, porque eu preciso contar que teve sim uma continuidade desse sonho em outro sonho que aconteceu comigo antes de ontem. Nesse outro sonho, irmão Franco, que eu tive, parecia, e eu creio, porque dentro do sonho era como se fosse a sequência daquele sonho que eu tive, na qual eu estava dentro do ministério e vi ali a Bíblia e as taças e o fogo e o púlpito de vidro. No sonho eu sentia que era continuidade dentro do sonho. Era como se eu tivesse sido transportado da igreja para um outro lugar. Assim, como se eu tivesse me transportado alguém, ou assim, Deus tinha me transportado da igreja, onde que eu estava, né, e me levado para outro lugar, outra dimensão. E nesse outro lugar, irmão Franco, eu via assim era como se fosse uma praia, mas ao mesmo tempo eu não via as lateral da praia não, só via só assim a água, tinha uma água assim próximo, né? E tinha uma rocha bem grandona, 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 mas grandona mesmo. Eu não, eu estava parada no lugar assim, estava parada só observando. É como se eu tivesse ido ali só para observar, entendeu? Era como se eu tivesse ido ali só para observar. E essa rocha era muito grande, muito grande. E assim, quando eu olhava nessa direção, que tinha a rocha alta, assim, eu via uma águia, mais grande, 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 grande. A águia, ela era grande, muito grande. E ela é bonita, uma águia bem bonitona. Na asa dessa águia, irmão Franco, tinha, tava como se tivesse pintado de ouro, sabe? Mas bem vivo, um ouro bem vivo, na asa direita dela. E na outra asa esquerda da águia, tava aquele sangue vivo, sabe? Mas não ficava derramando, só tava o sangue, mas eu via que tava vivo, vivo o sangue. Só que não ficava derramando, derramando, não. Tava lá na águia, é como se ela já fosse daquele jeito, entendeu? Parecia que ela era daquele jeito. Só que o que me chamou a atenção
aquele sangue na asa dela esquerda e o ouro na asa dela direita. E essa águia, ela subiu assim, sabe? Ela pegou um voo bem grande, assim, rente àquela rocha, bem rente à rocha, e subiu. Começou a subir, 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 e observando ela subir, que ela era muito grande, ela começou a subir assim, reto, rente assim à rocha. Subiu. E quando ela chegou lá em cima, depois que ela já tinha chegado lá no topo, lá em cima, aí ela se transformou em fogo, virou fogo. Ficou aquele fogo único em cima, assim, aquele fogo lá, só que de dentro do fogo que ela se transformou, começou a cair um monte de letras, começou a sair, assim, de dentro do fogo, um monte de letras escrita hebraica. Só que eu olhava e eu não conseguia discernir as escritas. Aí ler, entender o significado das palavras que estavam saindo do fogo. E aí, quando eu vi isso, eu falava no sonho, eu falava assim, agora eu entendi, eu tenho que voltar lá. Eu achava que eu tinha que voltar no sonho. Eu tinha que voltar para me entender, que eu já tinha entendido, né? Eu tinha que voltar na onde que eu estava. Ou seja, dentro do sonho é como se eu tivesse que voltar. Agora eu falava, agora eu entendi, né? Eu tenho que voltar lá de novo. Eu falava, agora eu tenho que voltar lá de novo. É como que se eu tivesse que voltar dentro do ministério naquela mesma cena que eu tinha visto anterior da, da Bíblia com as taças e com o fogo. Era como se eu tivesse que ir lá de novo. Isso no sonho, entendeu? Eu estou falando para o senhor como que foi. Fátima Maria, eu pus um fundo que não é o comum de se usar, nesses momentos quando se fala sobre o Evangelho, mas não pode se esconder a verdade e tem que ser realmente um fundo de pesar, como se ouve, pelo que diz o seu sonho, pelo que o Senhor revela no seu sonho. É Ele quem revela. O livro de Gênesis, no verso 40, capítulo 40, verso 8, deixa isso bem claro, um fundo de pesar. Eu leio muito, eu tenho um livro aqui, já comprei alguns e doei a algumas pessoas, pelo que ali diz, faz o crente refletir da sua cerviz dura. Esse livro tem 1000 páginas, é um livro que foi escrito, segundo consta, pelo historiador Flávio José. Mil páginas. Mas eu não consegui ler mais do que 300 e algumas páginas, porque meu coração doía de ver a cerviz dura do povo, Deus fazendo milagres e eles endurecendo o coração. Eu parei. E meu coração sentiu esse sentimento que eu estou lhe reportando quando li esse livro, História dos Hebreus. Quando eu ouvi esse sonho seu, senti a mesma coisa. Quando eu ouvi a interpretação, quando o Senhor me deu a interpretação, eu acabei de ler também recentemente um livro com 400 e poucas páginas. Aquele livro, quando eu comecei a ler, eu pensei que eu era crente. Eu morri de vergonha enquanto li aquele livro. Até lhe recomendo. História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia.
escrito entre o segundo e terceiro século depois de Cristo. E ali eu comecei a treinar a ser crente depois desse livro. Então, vendo o que acontece hoje, pelo que Jesus fala pelos sonhos, meu coração arde. Por isso esse fundo pesaroso. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, dos irmãos do seu ministério, do que você congrega. Que Deus tenha misericórdia do altar do seu ministério. Mas vamos lá. No livro de Jó, no capítulo 33, no verso 14 a seguir, lá Deus diz que ele fala duas vezes por sonho, mas não há quem atente para isso. Qual é o propósito? O propósito é revelar ao sujeito que sonha o que acontece com a vida dele, com a alma dele, selando instrução que vem do céu, com a ideia de apartar o sujeito da soberba, da morte. Esse é o propósito. Mas no verso 23 do mesmo capítulo, de Jó 33, disse que com quem sonha houver um intérprete, e diz um entre milhares, para declarar ao sujeito daquilo que ele ainda não sabe, crendo ele, então o Senhor terá misericórdia do que sonhou. Crendo ele. Ele te trouxe à minha casa através do meu WhatsApp, recomendado por outro irmão, ou irmã, não me recordo, acho que irmão. Porque, por misericórdia, eu sou um desses milhares, conforme diz, que é um entre milhares, a quem ele deu a dádiva de entender os sonhos. De quem há honra, glória e louvor, que Deus tem misericórdia de mim, que sobre mim a graça dele, os socorros e as misericórdias é o que me cabe e me basta. Irmã Maria. Então, irmãzinha, a rocha que a senhora viu, que é muito grande, a senhora disse que é enorme, ela é o Senhor Jesus Cristo. A Escritura, do início ao fim, fala que ele é a rocha. Por isso, ela era daquele tamanho que a senhora via. Enquanto a águia se refere ao espírito do maligno, que está regendo o ministério em que a senhora está congregando. Por isso que ela era tão bonita, tão grande, porque ele é forte e ele realmente é formoso. Ele não é como pintam, com gaias e olhos vermelhos. Ele é formoso. O livro de Isaías 14, Ezequiel 28, deixa isso bem claro. Então, aquela águia é o espírito do maligno que está regendo o ministério em que a senhora se encontra. Por esse motivo, a senhora percebe que a asa direita da águia está coberta, ou melhor, pintada de ouro. E a asa esquerda tem apenas na pontinha da asa, a senhora diz, que um sangue. Percebe que é um sangue vivo, não goteja, mas está molhado e é um sangue vivo. Porque aquele sangue na ponta daquela águia, da asa daquela águia, é o sangue do Senhor Jesus. Por isso que ele é um sangue vivo, porque Jesus vive. Mas o que é que está dizendo? Que a prosperidade secular está superando o sangue na pregação da sua igreja. A senhora que sonhou deve ter agora na mente o tamanho da asa coberta de ouro, ou melhor, pintada de ouro, e tem na sua mente também o tanto do sangue naquela asa enorme apenas na pontinha.
Então, o sangue está perdendo de forma estrondosa para a pregação da prosperidade. Para complicar, a asa direita é que estava pintada de ouro. O ouro refere-se à justiça, refere-se à pureza. Mas a esquerda, onde estaria de fato a justiça de Deus, que era para estar, ou melhor, na asa toda, na águia toda, estava apenas na pontinha ali, na asa esquerda. Então, está sendo preterido o sangue de Cristo, que é o que nos cobre, nos guarda do pecado, nos salva, em lugar da prosperidade. Mas por que a senhora viu pintura e não a asa de ouro? Porque uma pintura é uma pintura, não há plenitude de ouro numa pintura. É uma casca, é uma coisa por cima, é superficial, é o que Deus está tentando advertir aos membros do seu ministério. Irmã Maria. E não à toa, aquela situação, aquele cenário ocorria diante de uma praia, só não vê a areia, mas vê a água. Quando se fala em água, em sonho, a depender do contexto, nesse caso é o caso, se fala de língua, povos e nações, que vai representar mundo, que é onde está, Deus está dizendo que o seu ministério está com o pé no mundo. Não à toa, meu Deus, o que é que acontece quando o sujeito confronta Jesus? Ele oferece o mundo que foi entregue a ele. Não foi à toa que Jesus trouxe, o Espírito Santo trouxe a senhora para fora, para esse cenário, para mostrar essa águia, para mostrar essa pedra. Ela sobe rente, a senhora disse que ela sobe rente, a pedra rente. Por que, que o Espírito mostrou isso? Os dois um dia estiveram juntos. São dois filhos de Deus, Jesus, o filho unigênito, legítimo, e Satanás, um filho criado. Gênesis 6 fala que os filhos de Deus adentraram as filhas dos homens. Então os anjos são reputados como filhos de Deus também. Por isso, junto da pedra tão rente como a senhora via, não foi à toa. Mas qual é o destino do maligno? Quando chega em cima, ela no topo, ela desaparece. Quem é que a consome? O fogo. Que fogo? É o fogo da justiça, que nasce da palavra. Por isso caem as letras judaicas, hebraicas. Aí ele está falando da palavra genuína, a palavra original, não a palavra enxertada, não a palavra adulterada. Então é a palavra, é o fogo da palavra que vai consumir, e aí o seu ministério está recebendo uma mensagem que vai chegar lá em cima e vai ouvir o juízo, receber o juízo de Deus, se não se arrepender. O Espírito Santo, quando disse à senhora que procurasse a minha pessoa antes que eu fizesse a mudança, sendo que a senhora está em São Paulo, eu estou na Bahia, a senhora nunca viu a minha vida, nunca viu a minha família, não me conhece a minha história, e de fato eu estou com a casa toda desarrumada, porque eu estou de mudança para outro distrito. Porque Jesus fez isso para que a senhora saiba que é Ele aqui falando e não esse pobre homem. Para que a senhora saiba que Ele está no negócio que a senhora está ouvindo aqui. Entende? Então, o que vai acontecer com o seu ministério? Vai subir, o propósito é subir, todos creem aí que está tudo subindo, mas quando chegar lá em cima, vai receber o juízo, é o fogo que consome aquela águia. E não à toa a senhora, na visão, recebe a informação que a senhora tem que agora voltar para o lugar do primeiro sonho. O cenário do primeiro sonho é justamente dentro da igreja na qual a senhora congrega. Com que fim? Com o fim de contar o que a senhora viu. Foi assim desde o começo, será assim até que Cristo volte. Jesus vem na visão e manda que o profeta, e a senhora tomada como uma, diga o que está na boca do Pai. O livro de Ezequiel, no capítulo 33, no verso 7, ele diz: A ti, ó filho do homem, eu te tomei por atalaia sobre a casa de Israel, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. A senhora
Está ouvindo, ouviu o Senhor Jesus falando com a senhora, está ouvindo aqui agora, e a senhora agora tem que anunciar, porque vem da parte de Deus. E a senhora é tomada, irmã, como uma bem-aventurada. A senhora é tida, é reputada como uma pessoa que está numa posição, no sentido do evangelho, privilegiada. Por isso a senhora está na fileira da frente. Quem está numa posição privilegiada vê mais claramente as coisas. Imagine a senhora num culto, estando na frente, está mais perto do pregador. Então a senhora está ali na primeira fileira, mas ele teve o cuidado do Espírito Santo de lhe botar na segunda cadeira. Por isso que a senhora é posta na segunda cadeira, percebe que a senhora está na segunda cadeira. Para que a senhora não se assoberbe, porque a senhora foi tomada como bem-aventurada, aí a senhora se vê como única pessoa dentro do ministério, dentro da igreja. A senhora disse que estava vazia a igreja, porque ele tirou a sua pessoa para revelar isso. Mas teve o cuidado de lhe dizer: existem outras pessoas, antes de você tem mais gente. Aquela cadeira pertence a um varão ou uma varoa, que a senhora não via. Ele estaria na primeira cadeira, a senhora está na segunda. A senhora entende isso? Amém? E aquele púlpito, irmã, que a senhora vê, é um púlpito de vidro. A senhora percebe que é de vidro, mas tem um pensamento de que seja de pedras preciosas, mas percebe que é de vidro. Logo está claro que Jesus está falando que não é, está falando do altar do seu ministério, que não é o que parece ser. Por isso ela pensa que esse pedra preciosa, mas percebe que é vidro. Entende, irmã Maria? O vidro não tem o mesmo valor que tem a pedra preciosa. Comparado com a pedra preciosa, o valor é nenhum. Será que Jesus vai se fazer entender pelo que ele está dizendo? Imagine que a senhora não entendeu o seu sonho e disse a alguém e alguém não entendeu, mas quando ele espicha o sonho, fica muito claro. Não foi à toa que a senhora pensou em pedra preciosa, mas olhou direito e viu que era vidro. E, irmã Maria, o fogo que a senhora viu é o fogo da justiça, é o fogo que purifica, é o fogo que prova. Então Jesus fala, por isso ele lhe mostrou as letras hebraicas, que é quem vai consumir a palavra, a palavra é o Senhor Jesus, que é quem vai consumir a mentira. Satanás é quem toda a vida quis estar sobre Jesus, acima de Jesus, quer se sentar, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele quer se assentar no lugar de Deus, no trono de Deus. Por isso ela vê a águia subir daquela forma até chegar no topo, mas chegou no topo, fogo. Ela foi evaporada, pulverizada. Jesus é quem sabe o que está no coração da direção da sua igreja, mas é perigoso querer estar acima de Cristo. Então aquele fogo mostra que a palavra de Deus, ela é provada. E o que é provado não é consumido. A Bíblia não queima quando o fogo toca nela. A senhora viu a Bíblia aberta porque Deus está dizendo: sou eu que estou falando esse negócio. Por isso estava aberta. A Bíblia aberta é Deus falando. Não estava aberta à toa. É terrível, mas é a verdade. Diferente da águia, que tinha asa pintada de ouro, a Bíblia, a senhora disse que era de ouro. Então a Bíblia é pura. Deus está falando logo aí: é pura a minha palavra. E é provada a minha palavra. E eu não vou permitir que a pregação mentirosa, que é a pregação da prosperidade secular hoje, contamine, por isso o ouro jorrando em cima da Bíblia, contamine a minha palavra. Mas ele mostra que vem dele a prosperidade, por isso as 3 taças estão jorrando de forma contínua, infindável, aquele ouro, mas ele não deixa tocar. Se toca, molha. Se molha,
contaminaria a escritura, não prestaria para ninguém meditar. Então, o ouro, a prosperidade, a riqueza secular não pode superar, não pode contaminar a palavra que já é pura, que é provada. Por isso o fogo não queima, por isso o ouro na Bíblia toda. Vem dele a riqueza, claro, o que é pregado aí não é mentira, vem de Deus a riqueza. Por isso que as taças estão agarradas uma na outra, porque os três são um, Pai, Filho e Espírito. Vem deles a riqueza, toda a riqueza. Mas ela não é para agora. E quando acontecer, contemplará todos nós, os que estão na nova e os que estavam na velha. Por esse motivo, o ouro cai na direção do lado direito da Bíblia. Se a senhora abrir a Bíblia nas duas alianças, na velha e na nova, a velha vai estar do lado esquerdo e a nova vai estar do lado direito, aonde acontece tudo, que é com a vinda de Cristo, na nova aliança. Mas vai contemplar os nossos pais do passado, por isso o ouro corre para o outro lado. Ele está falando que terá prosperidade para todos, para os da agora, para os futuros e para os passados, quando ressuscitarmos. Entende, irmã Maria? É por isso que a senhora via caía primeiro do lado direito. Foco no evangelho, nos evangelhos. Foco na nova aliança. Ele está nos dizendo isso. E primeiro serão contemplados aqueles que não viram e creram. Por esse motivo, do lado direito, o povo judeu não crê em Cristo, não crê na nova aliança, não crê no Novo Testamento. É por isso que eles serão contemplados depois de nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem foi que não viu? Nós que estamos com a nova aliança aqui, meditando, chorando em cima dela. Eles que viram, não creram, serão contemplados depois. Por isso, só depois o ouro esparrama para o outro lado. Porém, não toca, não é agora. Não pode tocar nem agora nem depois, porque a palavra não pode ser contaminada com riqueza humana. Entende, irmã Maria? E claro, meu bem, o fogo, como a senhora viu, não saía de dentro do púlpito de vidro. Não pode. Jesus está falando nesse ponto, quando fala de vidro no púlpito, de modernidade. Está falando de modernidade no ministério em que a senhora congrega. Por isso é de vidro, não é de madeira o púlpito. Na modernidade, Jesus não vai operar. Ele opera na originalidade. Olha lá as letras hebraicas. E, claro, o fogo não ia sair nunca desse púlpito. Por esse motivo, a senhora via que o fogo não saía do púlpito. Ele saía de fora, acima do púlpito. Está acima disso. Está acima da mentira, da modernidade. Está acima de tudo que não parte dele. O fogo da justiça, que prova a Escritura, que prova a mim, a senhora, como seremos provados. Entende, irmã Maria? Não podia nunca sair o fogo de dentro daquele púlpito. Não há verdade dentro desse púlpito. Não parte desse púlpito a verdade. Entretanto, irmã Maria, o púlpito era verde, porém a senhora vê que é um verde clarinho. Sabe o que isso diz, Dona Maria? Isso diz que, porém, ainda há esperança para o altar da sua igreja, falando do altar. Quem dirige o pentágono da sua igreja tem consciência do que está fazendo. A esperança deles não é plena.
Mas há esperança para alguns. O verdinho clarinho ali está dizendo ainda há um pouco de esperança. Não era um verde vivo, que Jesus sabe dos corações. Tem, entretanto, que haver arrependimento, consciência, aceitação da palavra. Isso aqui é palavra de Deus. Irmã Maria. Mateus 24, que diz que surgirão falsos profetas, falsos cristos, e eles fariam, ou farão, diz que farão, grandes sinais, e sinais que, se fosse o caso, enganariam até os eleitos, os escolhidos. Mas Jesus não vai permitir que o escolhido seja enganado, porque a senhora não foi enganada, não está sendo enganada, foi tomada como profeta dele, a quem ele está revelando o que a senhora está ouvindo. É o espírito do maligno que está regendo o ministério em que a senhora está congregando. No livro de Isaías, no capítulo 14, verso 12 adiante ali, mostra quem é aquela águia. Satanás dizia, eu vou subir acima das estrelas, eu vou exaltar o meu trono. Ele diz, vou exaltar o meu trono acima de tu. Ele está falando com o Senhor Jesus. Subirei até, olha, aquela águia subindo é o que a senhora está ouvindo. Subirei até as nuvens. E ele disse que seria semelhante a Deus. Mas o que é que Jesus diz a ele? O fim disso é que eu vou te lançar no inferno, ao fogo. Se não houver arrependimento do altar do seu ministério, é o que vai acontecer com o pacote todo. Vai subir em cima, vai chegar lá em cima, vai ouvir o juízo. Isaías 26 mostra quem é a rocha, 26, verso 4. A rocha é Jesus. Ele é a rocha. Entende, Maria? Irmã Maria. Isaías 1,19 diz, olha, se vocês quiserem e vocês obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Eles pegam isso como hoje, não é hoje. Se você for em 2 Coríntios 11, do 22 em diante, você já viu que Paulo sofreu, passou até fome e frio. E aí faz o quê? Um crente como Paulo. Então a pregação é mentirosa. A verdade é assim, que teremos tudo, porque ele é dono do ouro e da prata, mas não é agora, é quando ele puser os inimigos do Senhor sobre os pés dele. Sob os pés. Ele diz em Isaías 1, olha, ainda que o pecado de vocês sejam vermelhos, se tornaram brancos. Me mostra quem é o crente que está com pecado branco, que está purificado do pecado hoje. Você consegue me indicar um? Não é agora, quando ele vier, ele vai dizer direita e esquerda. É naquela hora que seremos purificados, nossos pecados serão todos apagados. Porque a gente peca quando abre o olho. Então não é agora. Entende, irmão? Mas ele diz, ainda em Isaías 1, mas se vocês recusarem, se vocês forem rebeldes, vocês serão mortos.
porque quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. Capítulo 1 de Isaías, o verso 18 ali a seguir. Para que você entenda que a pregação da prosperidade no dia de hoje, ela é mentirosa, ela está superando, tentando superar, mas não supera, porque Jesus veio e revelou o sangue. Meu Deus! A asa coberta, uma asa direita coberta de ouro, melhor, pintada de ouro, pintada, é mentira, pintada não é ouro. Aí põe agora na ponta da asa o sangue, desprezando o sangue, prevalecendo a pregação da prosperidade secular na frente do sangue. É o que está acontecendo com o seu ministério. E a senhora tem que reportar isso ao povo da sua igreja, do altar à portaria. Sugiro que a senhora medite em Mateus 10, do verso 20, capítulo 10, verso 26 ao 28. Medite lá, irmã. Medite também em Ezequiel, capítulo 3, verso 20. Mas pode olhar o contexto anterior. Medite, por favor. Então é isso que Jesus fala com o seu sonho. Não é agora a prosperidade do crente. Agora a gente vai passar estreito. A gente vai ser perseguido. Vão tomar nossas propriedades. Vai chegar esse momento. Foi assim no passado, será assim agora. Eclesiastes 1, 9 ou é 19. O que foi, isso é o que há de ser. O que foi no passado vai voltar a acontecer no futuro. Está escrito lá na Escritura. A Escritura não mente. A de verdade, a verdade, aquela original das letras hebraicas diz isso. Jesus mostrou a senhora saindo do fogo. Então, irmã Maria, é isso que Jesus tem para dizer à senhora. Avisa ao povo. O que ele diz, ou se arrepende, ou se arrepende. E se não houver arrependimento do altar, ele diz à nave, sai dela, povo meu. Quem tem ouvidos, ouça. A Deus a honra, irmã Maria. A glória e o louvor. Jesus é bom. Shalom. A paz, Senhor Jesus, tudo bem, irmão Franco? Como está? Aqui quem fala é a missionária Maria, aqui de São Paulo. Eu estava para entrar em contato com o senhor, para ligar, e eu não estava conseguindo, né? Estava tendo alguns imprevistos. Então Deus tornou a falar comigo, para mim poder entrar em contato com o senhor, ligar para o senhor. E tinha que ser antes, eu tinha que ligar para o senhor antes do senhor mudar, antes da mudança. Eu não entendi porque eu não sei o que representa essa mudança. Se o senhor está mudando de casa ou se é algo que o senhor esteja mudando espiritual ou físico. Mas Deus foi bem claro. E se o senhor entendeu, né? Eu creio que foi Deus falando comigo. Porque eu sei quando Deus fala comigo. E Deus falou que eu precisava falar com o senhor, contar o meu sonho que eu tive, o sonho que eu tive para o senhor antes da mudança, porque eu ia entender e o senhor também ia entender. Bom, mas vamos lá para o sonho, né? Aí, Deus seja louvado. Vou falar para o senhor agora sobre o sonho, tá? Eu vou falar em outro áudio o sonho para me especificar direitinho, para o senhor entender, tá bom?